Vamos falar agora de umas possibilidades de negociação. Então, tudo que a gente estava falando até agora, os cálculos, as simulações que a gente fez, né, toda essa variação foi com base no que a gente chama de tabela plena. O que seria a tabela plena? Uma negociação plena, pura, né? Ou se utiliza outras nomenclaturas também. Quando eu entro aqui no meu comunicado, na minha cotação, exatamente o valor que está lá é o valor que eu vou calcular. Ou seja, se lá está um porte 1A por 12,67, todo procedimento, ou 12,67, R$ 11, se lá eu tenho um porte 1A por R$ 11, todo procedimento que tenha um porte 1A, eu vou calcular R$ 11. E assim, do 1A até o 14C. Tá? Isso é o que a gente chama de tabela plena. O meu custo operacional é 12,67. Todo procedimento que tem custo operacional, multiplico por 12,67. Multiplico por 12,67. Tá? Multiplico por 12,67. Isso é o que a gente chama de tabela plena. Só que eu posso ter variações de negociação, a tabela me permite, né, que dentro do meu contrato, eu aplicar um inflator ou um deflator em cima daquele valor que foi publicado naquela cotação. Tá? Então, o que é a tabela plena? Exatamente o que está publicado. Só faço o cálculo ou a correlação exatamente do valor que está publicado lá. Beleza? Legal? Isso acontece, é normal. Só que aí, até para poder aplicar reajuste, até para ter diferença de negociação, é o prestador melhor, é o prestador com mais estrutura, é o prestador numa região diferente, né? Então, eu posso aplicar inflatores ou redutores de até 20%, tá? Que é o chamado de banda. Né, banda, inflator, deflator, agravo, então tem várias nomenclaturas. Na tabela isso é chamado de banda, tá? Que é o quê? É você jogar esse percentual para mais ou para menos, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, na minha negociação hoje eu tenho um comunicado de 2010, né? Vamos colocar aqui o comunicado de 2010 aqui nas duas, né? Com essa possibilidade de variação de banda, eu posso vir aqui e colocar assim, ó, para o porte, que é o honorário médico, eu vou te dar um acréscimo de 10%. Ou seja, é o valor do porte que está naquele comunicado mais 10%. Então, posso ter essa variação. Onde está especificado? Onde tem que estar essa informação muito clara e muito objetiva? Na minha negociação. Tá? Então, tem que estar aqui. Qual que é o percentual que eu vou agregar no porte? 10%. Ou seja, eu pego toda aquela tabelinha de portes do 1A ao 14C. O que eu faço? Do 1A ao 14C, acrescento 10%. Tá? Acrescento 10% em todos. Então, isso aqui vai ficar R$ 11 mais 10%. Quanto que ele vai ficar? R$ 12,10. Ok? Aqui já está aplicado aqui minha alteração. Certo? Aí eu venho aqui nesse 1B, R$ 22. Quanto que ele vai... Então, quando eu for fazer a cobrança, quando eu for fazer aqui os cálculos dos procedimentos, ele já vai ter o meu acréscimo de 10%. Por quê? Porque o meu 2C já não custa R$ 71. Ele vai custar R$ 71 mais 10%. Tá? R$ 71 mais 10%. Então, ele vai ser R$ 78,10. Por que que nesse caso ele é 78,10? Porque eu tenho uma negociação aqui de um mais 10% nos portes. Tá? Comunicado de 2010, mais 10%. Entende? Vou lá no meu comunicado de 2010 e vejo qual é o percentual. Mais 10%. Beleza? Legal, resolvido. Tá? Só que eu também tenho o custo operacional, não tenho só porte naquele comunicado. Ah, custo operacional é equipamento, aí tem isso, aí tem um local que faz bastante, faz menos e tal e tal. Ó, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar um deflator
de 15% no custo operacional. O que vai acontecer? Ó, aqui eu joguei 10%. Ele ficou quanto? R$ 11 mais 10%, 12,10. O porte 1A. E esse custo operacional? Agora eu tirei 15%. Agora eu estou reduzindo 15% naqueles 12,67 que era da tabela plena. Então, agora quanto que ficou o meu custo operacional aqui? Agora eu tirei 15%. R$ 10,78, arredondando, né? Inclusive, precisa tomar cuidado com os arredondamentos, né? Porque como ele é um multiplicador, então, né, você vai até o terceiro dígito, até o quarto, até o segundo, tá? Então, isso aí é bom estar alinhado também. Custo operacional 12,67, tirei 15%, 10,77. Arredondando, né? Então agora, quando eu fizer um procedimento que tenha custo operacional, qual vai ser o meu multiplicador? Não é mais 12,67. Que inclusive não é bom a gente reduzir do valor do exame, né? Então a gente já reduz lá na base, lá no início do cálculo. Então eu já venho lá nos 12,67 e altero ele para 10,77. Então eu já venho no 2C e altero para 78,10. Né? Tem gente que às vezes segue na linha do raciocínio do cálculo, chega lá no final, acrescenta ou retira. Então, só para ter uma garantia melhor, assim, um risco menor de erro, já aplica o inflator ou deflator lá no início do cálculo, tá? Então ficaria dessa forma, ó. Tá vendo? Agora eu reduzi esse custo operacional. Quanto que ele ficaria aqui agora? 3 unidades de custo operacional vezes 10,77. R$ 32,31. Assim ficaria o valor desse exame. 78 de porte, 32,31 de custo operacional. Por quê? Aqui é a alteração com base em negociação. Tá? Eu posso ter alteração em procedimento com base em regra de tabela, com base em atendimento, com base em informações de regra de tabela. Só que nesse caso é uma alteração que eu estou tendo com base em negociação. Que eu negociei que eu vou tirar 15% desse custo operacional. Eu negociei que eu vou acrescentar 10% nesse honorário médico. Tá? Então, isso é uma variação de negociação, é uma possibilidade de negociação que a gente tem, onde eu acrescento ou retiro esse percentual e é válido até 15% ou até 20% para mais ou para menos. Tem gente que aplica mais? Tem, mas não é recomendado pela CBHPM. O recomendado é até 20%. No exemplo do slide aqui está a CBHPM quarta edição, tá? Com aumento de 10% no porte e redutor de 20% no custo operacional. Aí, dessa forma que ele está o cálculo, né? Bom, entenderam aí essa questão dos inflatores e redutores, né? Deflator ou inflator, redutor, agravo, né? Cada um chama uma nomenclatura, mas o básico é isso. O conceito da variação da negociação é isso. É eu ter um percentual de acréscimo, ter um percentual de redutor. Isso é permitido, tá? Só tem que tomar cuidado se você vai mudar de tabela, né? Então, eu vou sair da 2010 e vou para 2011 aqui de comunicado. Eu vou sair da 10 e vou para 11, porque às vezes, dependendo do percentual, ele vai estar até maior ou menor do que a do ano anterior. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma de 2010 mais 20%, eu tenho 2010 mais 20%. Olha só para a gente comparar aqui, ó. 2010 mais 20%. Esse porte 1A vai ser 13,20 mais 20%, ó. O porte 1A mais 20%, R$ 13,20. 2010, tá? Isso cotação 2010.
Vamos ver a cotação 2012. Quanto custa o porte 1A? Cotação 2012. Quanto custa o porte 1A? R$ 12,86. Aqui, ó, porte 1A. R$ 12,86. Vamos ver a diferença que deu aqui? R$ 12,86. Ou seja, o que eu estou praticando nessa cotação, como sendo 2010, por isso que não é recomendado aumentar muito, passar dos 20%. Então, o que eu estou praticando nessa cotação de 2010, com esse acréscimo de 20%, é superior ao 2012 ainda. Tá? Então tem gente que acha que é negócio, sabe? Ah, eu vou jogar um percentual, vai subindo, vai chegar nos 20%. Então, às vezes, é mais recomendado, dependendo do ponto de vista do tipo de negociação, ao invés de jogar percentual muito alto aqui, aumentar a edição. Ah, eu vou para 2011, vou para 2012, 2013. Tá? Então, tudo isso, sempre que vai mudar de tabela, tem que ser avaliado todos os impactos, né? Seja positivo ou negativo. Tá certo? Então, essas são as variações aí que a gente tem de percentuais, né? Permitido e tal. Tem que ficar atento aí também. Vai impactar no valor dos procedimentos. E o que acontece muito, né? Acontece muito aí quando a gente tem uma tabela antiga, por exemplo, 2010 é uma tabela antiga, e acaba faltando muito procedimento, sabe? Ah, precisou de um procedimento A, B ou C. Ó, esse procedimento entrou depois. Esse procedimento foi incorporado em outra versão de tabela, tá? E aí, o que vai acontecer? Com base nesse procedimento que entrou depois, a gente acaba não tendo previsto aqui no nosso contrato. Tá? Qual que é a minha referência aqui, ó? Qual é a tabela que eu vou buscar os parâmetros e as regras? É a 2010, só que esse procedimento entrou depois. Eu tenho negociado? Não. Tudo que entrou depois da 2010, com exceção daquelas incorporações, né? A incorporação, ok. Tá? Isso que foi incorporado, maravilha. Né? O que está nas resoluções normativas aqui, eu considero como incorporado. Só que o que entrou na 2012, na 14, na 16, na 18, eu não tenho negociado aqui. Não está previamente negociado. O que vai acontecer? Você vai precisar negociar pontualmente. Então, tem muita operadora, muito prestador, que aí vai lá, ao invés dele colocar uma base de tabela mais antiga, ele põe uma base de tabela mais nova. Então, essa estrutura de tabela, que é de onde ele vai buscar os parâmetros e as regras, ao invés de ser uma tabela antiga, ele põe uma mais recente. O que vai acontecer? Ela vai ser uma tabela mais robusta, mais completa. Então, ele vem aqui, ó, 2010, 2010, 2012, né? Tabela mais recente. Então, ao invés dele buscar os parâmetros e as regras lá em 2010, ele vem buscar na 2018, que é a que está no contrato dele. Localizou aqui os parâmetros, como é que ele vai fazer a conversão? Ele vai converter por aqui, ó, pelo que ele já tem negociado de porte, pelo que ele já tem negociado de custo operacional. Então, ele traz os parâmetros e a regra de 2018, que são tabelas maiores, mais completas, mais atualizadas, só que na hora de converter os valores, converte pela 2010. Pode ser feito isso? Pode. Tem impacto? Com certeza. Porque tem procedimento que... Esse exemplo aqui mesmo que a gente viu, essa alteração mesmo aqui que a gente viu, tá? Essa alteração aqui, né, do angiofluorescenografia, que ela foi de porte 2 para 3A. Ela foi de 3 unidades de custo operacional para 4. Então, a tendência de tabelas mais recentes é ter parâmetros maiores para vários procedimentos, não para todos. Tem procedimento que é o mesmo parâmetro desde a primeira versão de tabela. Outros já teve alteração. É um risco que se tem. É uma análise que vai ser feita. É um estudo pontual de o que teve alteração e o que não teve. Ah, esses que teve alteração vai me gerar um impacto, só que eu vou ganhar em operacionalidade. Eu vou ter
menos problemas assim do paciente está lá com autorização parada porque esse código não tem o negociado. É uma conta que está parada porque esse código não tem o negociado. Não consigo cobrar essa conta ou receber uma glosa porque tem um código que não está negociado. Tá? Então é muito comum fazer esse tipo de negociação complementar para poder ter uma abrangência maior de procedimentos. Certo? Segunda possibilidade é da tabela subsequente, tá? O que a gente chama de tabela subsequente. O que é uma tabela subsequente? Você faz uma negociação de uma tabela base e já pré-estabelece uma condição para poder, quando aquele procedimento não tiver ali naquela tabela base, você pode buscar na seguinte, pode buscar na outra até encontrar. Né? No exemplo do slide aqui está o PCR de COVID. Né? O PCR de COVID ele foi incorporado lá na 2018, através de uma resolução normativa. Ele entrou na 2018, tá? Com porte 1A e 16 unidades de custo operacional. Então, se eu pré-estabeleço essa condição no meu contrato, de que quando eu fizer uma cobrança de um procedimento, quando eu fizer uma cobrança de um procedimento que não faça parte daquela tabela base, eu posso buscar na seguinte. Não localizei, vou na outra, mas isso tem que estar como na minha negociação, ó? Bem claro e específico. Qual que é a minha tabela base? Eu tenho que ter uma da base, 2010. A minha subsequência vai de onde até onde? Vai da 12 até a 18. Ok. Qual que vai ser a minha cotação para eu converter esses procedimentos? Independente da tabela que eu encontrar ele aqui. Qual vai ser minha referência para converter eles para reais? Ah, vai ser na cotação A, B ou C. Tá? Então, tudo isso, onde tem que estar? Na minha negociação, ó. Certo? Então, isso é uma coisa aí que a gente tem que se atentar também, né, nessas negociações de subsequência. E aí aplicar na hora de fazer ali a cobrança, na hora de fazer ali o pagamento, né? É... Muito comum, tá? Isso aqui facilita bastante, por quê? Porque você pré-estabeleceu aqui uma condição. Você precisou negociar um monte de procedimento? Não precisa. Não precisa chegar a negociar todos, incluir todos. Só que o meu sistema ele precisa estar preparado para entender essa regra de subsequência, tá? Porque senão pode gerar erro também. Né? Qual que é a regra de subsequência que ele tem que entender? É essa regrinha de quando não tiver o procedimento a X, ele vai cobrar Y. Quando não tiver nessa tabela, ele pode buscar na outra, até encontrar. Quando ele encontrar, ele tem que usar essas regrinhas aqui para poder converter ele para reais, tá? Tudo isso com base no que já tem no contrato, com base já no que já tem ali na negociação, tá certo? É isso aí que vai ser considerado na hora de fazer ali o na hora de fazer ali os cálculos,